Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, tanto vocês que assistem ao vivo, como vocês depois que assistem as gravações. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê momentos de paz, de tranquilidade, de harmonia e de reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje, nessa terça-feira, dia 18 de maio do ano de 2021, nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Mateus, é o capítulo 15, nós vamos ver os versículos de 1 a 20. Cássio, boa noite, seja muito bem-vindo. Jesus abençoe você e sua família. Antes de iniciar a leitura, nós vamos nos lembrar de pegar um copo com água, vamos deixar ao lado enquanto nós fazemos a leitura do Evangelho, para que essa água seja fluidificada e a espiritualidade maior consiga repor o que nos faz, o que se faz necessário. Nesses momentos, Marisa, boa noite, bem-vinda. Nesses momentos difíceis de um tumulto que já dura mais de um ano, é sempre bom a gente se voltar para Jesus, para os ensinamentos dele. Então vamos iniciar levando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a oportunidade que nós estamos tendo de estudar os ensinamentos de Jesus. Nós tivemos hoje um dia pleno de potencialidades para aprendizado e evolução. Alguns de nós aproveitaram bastante, outros um pouco menos, mas tem o nosso compromisso de tentarmos novamente no dia de amanhã. Miriam, boa noite, um abraço para você e para o Celso e para a Nina. Então vamos elevar os nossos pensamentos, abrir os nossos corações para as palavras de Jesus. A verdadeira pureza, nós estamos no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 1. Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram. Então, a cena é o seguinte: Jesus estava numa cidade, eu não lembro se era Nazaré, talvez seja, e os fariseus e os mestres da lei saíram de Jerusalém e foram até lá para supervisionar o que Jesus estava fazendo. Quem eram os fariseus? Era um grupo de judeus devotados ao estudo nos mínimos detalhes da Torá. Torá é a lei judaica. Ela é baseada nos 5 primeiros livros que nós conhecemos como Antigo Testamento. Para eles é a Torá. Além da Torá, eles estudavam também as mensagens dos antigos profetas. E esses fariseus eram assim, eram chatos da época, eram os radicais. Hoje em dia também tem muito espírita assim. Eles se apegavam ao pé da letra. Então, Moisés deu o mandamento que sábado era o dia consagrado a Deus. Então, do anoitecer da sexta até o anoitecer do sábado, que eles contavam um dia diferente, era do anoitecer de um dia até o dia anoitecer do dia seguinte. Não se podia fazer nenhum trabalho, porque era um dia dedicado a Deus. Qual foi a intenção de Moisés ao deixar essa lei? Que as pessoas entendessem que pelo menos um dia na semana elas deveriam cultivar o seu relacionamento com Deus. Era isso, ponto. Pois os fariseus, os chatolinos da época, se apegavam a detalhes, minúcias. Não pode fazer nada, tá? Ninguém pode fazer um trabalho, tá? Então, quantos passos eu posso dar até a sinagoga para poder participar dos estudos no sábado? Bom,
2.000 passos, se a sinagoga ficar 2.500 passos, eu não posso ir. Ficar 2.100 passos, eu não posso. Então, assim, detalhezinhos, eles passavam horas, dias, meses, anos discutindo as minúcias da lei. Ora, pelo amor de Deus, o que é importante e o que é supérfluo? Eles não sabiam essa distinção. Eles se apegavam a detalhes, geralmente bestas, né? E se perdiam da intenção da lei. Por isso que Jesus dizia, em verdade vos digo. Era uma força de expressão do idioma hebraico e ele corrigia as interpretações equivocadas da lei de Moisés que as pessoas davam na época. Então, os fariseus eram esse grupo de judeus devotos ao Torá e os mestres da lei eram especializados no estudo e na explicação da lei do Torá. Então eles foram lá, para Jesus, estou de olho em você. Será que você está cumprindo todos os mandamentos? Versículo 2. Por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Bom, para nós, hoje em dia, é uma questão simplesmente de higiene, de manter a saúde, né? Vai ao banheiro, dá descarga, lava as mãos. Antes de comer, lava as mãos também, por uma questão de higiene, para não contaminar o alimento. Na época, não. A tradição religiosa dizia, né? Eles tinham acrescentado as leis de Moisés, né? Eles tinham uma tradição de uma cerimônia, né? Um ritual para lavar as mãos antes de comer. E esses mestres da lei, os fariseus, disseram, Jesus, seus discípulos não estão lavando as mãos, e aí? Você não obedece às antigas tradições, né? Tipo, como se fosse a coisa mais importante do mundo, né? A obedecer às tradições. Sueli, boa noite, bem-vinda. Versículo 3. Jesus respondeu, e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Então Jesus não ficou dizendo, não, olha, ele falou assim, olha, vocês quando criam essas tradições, vocês estão desobedecendo aos mandamentos dados por Deus. Versículo 4, Jesus continua, pois Deus ordenou, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, nós temos o seguinte mandamento, honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará. No Êxodo, capítulo 21, versículo 17, nós temos o seguinte, quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe será executado. Então, quando Deus deu, através de Moisés, o mandamento de honrar seu pai e sua mãe, não estava escrito lá, honre seu pai e sua mãe, se seu pai e sua mãe merecerem, se eles forem bonzinhos, se eles forem bacanas. Não. Honrar pai e mãe. Por quê? Vamos ver o entendimento espírita disso. Por menos que eles tenham feito na vida deles, não vamos entrar no mérito, eles nos deram a oportunidade da reencarnação. Só isso pode ser e deve ser motivo de agradecimento. Deus nos disse para honrarmos nosso pai e nossa mãe. Mas minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo. Tá, faça você diferente, mas obedeça a lei de Deus que diz honrar seu pai e sua mãe. Seja grato a ele, porque ele deu a possibilidade de um veículo para uma nova existência física, onde você está tendo
a oportunidade de corrigir erros passados, de realizar aprendizados. Gratidão é o primeiro sentimento que nós temos que ter. Versículo 5, Jesus continua falando. Em vez disso, vocês ensinam que, se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Versículo 6, não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. O que Jesus estava dizendo? A lei de Moisés é muito clara, nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Os fariseus criaram uma regra. Você poderia, como filho, fazer uma oferta ao templo, chamado de corbã. Então vamos supor que eu fosse dar um dinheiro para minha mãe, eu poderia não dar esse dinheiro para minha mãe e dar para o templo, para a igreja religiosa, para o templo, né, dos judeus. Então Jesus falou assim, ó, vocês estão falando que meus discípulos não lavam as mãos, vocês quebram um mandamento de Deus, dizendo que eles não precisam dar o dinheiro, basta simplesmente fazer oferta para o templo. Janaína, boa noite, bem-vinda. Vocês é que estão faltando com o cumprimento da lei de Deus. Meus discípulos só estão fazendo uma coisa contra a lei que vocês criaram. Agora vocês estão indo contra a lei de Deus e ensinando as pessoas a irem contra a lei de Deus. Jesus continua, vou ler versículos 7, 8 e 9. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Isaías era um grande profeta da antiguidade. Isaías disse assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Matou, né? Isaías, no capítulo 29, versículo 13, disse assim, vocês blá, 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 ficam falando, mas no coração de vocês, vocês não cumprem as leis de Deus. Então, nós vemos que Jesus tinha um profundo conhecimento, eu já falei outras vezes aqui, não só da Torá, como dos profetas, e ele citava muitas e muitas vezes a lei e os profetas para comprovar que a ideia dele não era contra essa lei, esses profetas, era um redirecionar para o rumo certo, para as ideias corretas, não interpretações equivocadas da lei de Deus. Versículos 10 e 11. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Ele falou, olha, a contaminação a qual ele se referia não é micróbios, germes, verminoses, não. É a contaminação do espírito, né? É uma coisa muito além do que simplesmente comer uma comida estragada. É você contaminar o seu interior. Versículo 12. Então os discípulos vieram e perguntaram: o senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Eles falaram: mestre, o senhor chutou o pau da barraca. 13. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Ele estava falando de agricultura, de lavoura. Olha, eu não plantei isso aqui, então não.
Ele estava dizendo que a interpretação equivocada da lei não era de Deus. E toda interpretação equivocada seria arrancada. 14. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos, conduzindo cegos e, se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Jesus disse, eles querem ensinar as leis de Deus, mas eles não enxergam a realidade espiritual. Eles não sabem a respeito do relacionamento do homem com seu Criador, com Deus. Eles estão conduzindo, Marilande, boa noite, bem-vinda. Eles estão conduzindo as pessoas sem saberem do que eles estão falando. É a mesma coisa que eu não sei dirigir caminhão, eu vou me meter a dar aula, né, para um motorista de caminhão. Não vai dar certo, os dois vão acabar batendo o caminhão, porque eu não sei nada, como é que eu vou me meter a ensinar se eu não sei? É assim que acontece quando aquelas pessoas não têm um conhecimento de alguma coisa e se metem a estudar, a ensinar, perdão. 15. Então Pedro disse, explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ai, meu Deus, o Pedro, depois que Jesus morreu, ele se tornou um baluarte da difusão dos ensinamentos de Jesus, mas ele às vezes era dose para leão. Jesus falou claramente, não é o que entra pela boca, é o que sai da boca, que o que sai da boca procede, vem do coração. Ele pede para explicar a parábola, não tem historinha por trás, é a realidade. 16. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. 17. Agora eu vou do 17 ao 20. Tudo que comem passa pelo estômago e vai pelo esgoto. Comeu, fez a digestão, saiu, né, nas fezes. Mas as palavras vêm do coração e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Então Jesus estava, Edson, boa noite, bem-vindo. Jesus estava dizendo de coisas básicas. Não adianta a gente chegar, né, num centro espírita, né, antes da pandemia e depois que tudo isso passar, eu falo que a pessoa entra no centro e recebe o kit angelical. Ele se torna um anjinho. Tem a auréola, as asinhas, e ele é a pureza. Ele muda o tom de voz, ele é doce, ele é meigo. Ai, por que, irmãos? É isso que faz você ser uma pessoa melhor? Não. Eu estava lembrando num conto, eu não sei se foi do Richard Simonetti, se não foi alguém, né, algum escritor espírita, que numa rua estava tendo uma reunião mediúnica dentro de uma casa e tinha umas crianças jogando bola, brincando, normal. E aquele barulho começou a incomodar o dirigente da reunião. Ele abriu a janela, desancou a criançada, xingou a mãe deles, pintou e bordou. Aí fechou a janela e continuou. Nossa, lindo, né? Ele usou de caridade, de empatia, né? De respeito. Não, ele não fez nada disso. Então, nós não temos que mudar o nosso comportamento ao chegarmos numa casa espírita. Temos que ter respeito, sim, porque lá é um local religioso. Então, nós temos que ter uma roupa adequada, respeitosa ao ambiente onde nós vamos. Tem gente que acha que não, né? Tá indo para o clube, para a balada, não a roupa para o centro espírita. Não, eu falo assim brincando, mas é verdade. Você iria com essa roupa numa missa católica? Se não, também não entra no centro com uma roupa dessa. Ah, mas é o interior e não o exterior. Respeito.
A gente demonstra respeito. Então, nós não temos que ter atitudes diferentes simplesmente porque estamos num centro espírita, numa igreja católica. Nós temos que ter respeito ao local. Mas o nosso comportamento religioso, seja ele espírita, católico, umbandista, protestante, o que for, ele tem que ser coerente. Não adianta eu falar muito de caridade, de amor ao próximo, e no meu trabalho eu sou uma praga, né? Pior que aquelas 10 pragas que Moisés rogou no Egito e que acabou com o Egito. Eu sou pior que a nuvem de gafanhoto. Não. Ah, mas eu preciso fazer isso aqui. Claro, o ambiente de trabalho é difícil, mas algumas coisas não devem ser feitas, né? A gente tem que ter muito cuidado. Então, Jesus estava dizendo assim, nós temos que ter cuidado com o que sai da boca, não do que entra, porque o que sai vem do coração, né? Tem um texto da Bíblia que diz que a boca fala do que está cheio o coração. É assim, nós nos expressamos de acordo com o que vai no nosso íntimo, e isso sim nos contamina. O Evangelho de Lucas, no capítulo 11, nós vamos ver versículos de 37 a 40, que diz o seguinte, uma história parecida. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus, sempre eles, né, o praga, o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era costume entre os judeus. Então o Senhor lhe disse, vocês, fariseus, tenham cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos! Acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Então, eles se preocupavam com detalhes, com minúcias, e o que de fato importava, eles deixavam de lado. Vamos ler, né, o que Kardec traz como comentário dos espíritos a esses 2 trechos do Evangelho, repetindo, é o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, o item 10. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens, fazendo da sua prática rígida caso de consciência. Então, eles desprezaram o que estava por trás, a intenção, e se apegaram a regrinhas. O budismo diz assim, quando um dedo aponta para a lua, você não pode confundir o dedo com a lua. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essas leis foram deixadas para nos ensinar a nos relacionarmos com Deus, mas as leis em si não são o relacionamento com Deus. Qualquer ensinamento, ainda que fosse de compreensão simples, tornava-se complicado por causa das exigências formais exteriores. Como era mais fácil seguir essas práticas do que realizar a reforma moral e íntima, isto é, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiam a si mesmos e acreditavam estar quites para com Deus. É a lei do mínimo esforço, né? Desculpa, foi mal, um pequeno acidente. Caiu o meu suporte, um minutinho. Eu não desencarnei não, tá tudo ok, tá? Só caiu o suportezinho. Bom, 3-0. Para ele eu vou acabar segurando, deixa eu ver se eu consigo colocar o fofo no lugar dele. Eu acho que foi uma tentativa de suicídio, mas espera aí que eu já acerto isso aí. Desculpa, vem cá, querido. Quem faz ao vivo tem esses problemas, né? Mas dá tudo certo. Opa, fofinho da titia. Não caia, não caia.
Peraí. Quase isso. Vai, tá bom. Não vamos bordar muito, senão ele pula de novo. Desculpa aí, viu, gente? Foi mal. Então é mais fácil eu me ater às regras, né? Ah, pode isso, aquilo não pode, do que de fato eu procurar entender que tudo que eu faço tem consequências a curto, médio, a longo prazo e que eu preciso estudar os ensinamentos de Jesus para saber como me conduzir. Opa. Acomodava-se assim as práticas exteriores, continuando a ser como eram, já que era-lhes ensinado que Deus não pediria mais nada do que isso. Eis porque o profeta dizia: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando mandamentos e lei dos homens. Bobagem, né? O importante não é isso. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada para trás, esquecida, a exemplo do que haviam feito os antigos judeus, que acreditavam que sua salvação era mais garantida pelas práticas exteriores do que pelas morais. Nossa, quando eu vejo, né, o tanto de estudo que existe, uma discussão, são as obras que trazem a salvação ou é a fé? Não é a fé, não são as obras. Gente, esquece. Nós espíritas acreditamos que já existíamos antes de nascer, viemos para essa experiência na Terra e continuaremos a nossa existência no plano espiritual e vamos reencarnar. E assim vai, assim gira a roda, né? Existe a lei de causa e efeito, ou seja, eu planto e colho. Hoje eu colho coisas que eu plantei no passado, amanhã eu vou colher o que eu estou plantando hoje. É simples, não complica a vida. Não vamos nos ater a discussões inúteis, tipo assim, o corpo espiritual é são 7 camadas, Isso não vai modificar quem você é de fato, a sua essência. Você cumpre os ensinamentos de Jesus ou não? Simples, não complica, não vai além disso. Depois que você tiver feito tudo bonitinho, beleza, aí você se preocupa com as firulas. É a esses acréscimos feitos pelos homens à lei de Deus que Jesus se refere quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. O propósito da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem só chega a Deus quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. E aquela sobre a qual o homem pensa poder se apoiar para fazer o mal, ou é falsa, ou foi falsificada em seus fundamentos. E é esse o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma se impõe ao fundo. Então, eles dão mais valor aos rituais, às coisas materiais, do que, de fato, a essência, a parte moral evolutiva. A crença, seja ela qual for, na eficiência dos símbolos exteriores é nula se não impede que se cometam homicídios, adultérios, roubos, calúnias e o mal ao próximo. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, portanto, ter aparência de pureza. É preciso, antes de mais nada, ter a pureza de coração. Então, vamos parar de blá blá blá, de ter, né? Uma vez uma conhecida usou um termo assim que eu morri de rir, que tem gente que acha que você tem que andar de pantufa no centro espírita, né? Que você não pode causar... Não é assim, não precisa entrar de salto alto, que nem tinha uma na reunião,
Ela chegava todo o dia da reunião, chegava atrasada com um salto desse tamanho, poc, 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 arrastava a cadeira, sentava. Nisso a concentração de todo mundo já tinha ido para o saco, mas não é isso. A questão é, não são aparências, cultos exteriores, né? Ah, eu vou ser uma pessoa melhor se eu frequentar a reunião espírita segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não. Eu vou ser uma pessoa melhor se eu puser em prática os ensinamentos que o Espiritismo me traz. Por quê? Porque o Espiritismo faz uma recordação dos ensinamentos de Jesus. Se eu cumprir isso de fato, aí sim eu vou ser uma pessoa melhor. Não adianta eu me dizer católica, me limito aí na missa, no domingo, não estudo nada, não pratico nada do que eu deveria estar aprendendo. Não é a religião que não é boa, sou eu que não sou uma boa pessoa dentro da minha religião. Então, não é o Espiritismo que vai fazer de você uma pessoa melhor, é como você pratica os ensinamentos do Espiritismo no seu dia a dia, dentro da sua casa, com a sua família, no seu local de trabalho, no seu círculo de amizades. É isso que vai fazer a diferença. Gente, desculpa, né, o pessoal deve ter ficado com tontura aí, né, que caiu o celular, mas ao vivo acontece dessas coisas mesmo. A gente continua, segue o baile e dá tudo certo. Vamos então encerrar por hoje, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a espiritualidade que estava presente e participando, nos enviando pensamentos amorosos, acalmando o nosso coração. Se nesse momento nós nos lembrarmos de alguém que precisa de ajuda, tanto com relação a doenças materiais como doenças espirituais, vamos trazer essa pessoa à nossa lembrança, vamos ter a confiança que a equipe espiritual, dentro do que for permitido por Deus, vai estar presente auxiliando essa pessoa. Vamos agradecer a todas as possibilidades que Deus coloca nas nossas mãos de sermos um pouquinho melhor hoje do que nós fomos no dia de ontem. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Quem puder, compartilhe esse vídeo. Vamos possibilitar às pessoas o contato com esses ensinamentos maravilhosos de Jesus. Isso tem um potencial imenso de modificar as nossas vidas. Muito obrigada e tenham todos uma boa noite abençoada por Deus. Até mais.